prazer muito grande estar aqui nesse grupo que não foge à missão de combate ao Foro de São Paulo e essa ideologia tão terrível que vem arruinando países e povos por onde passa. Eu me lembro que quando eu comecei como ativista ainda, né, que eu ouvi falar do Foro de São Paulo pela primeira vez, eu fiquei muito impressionada de eu não ter ouvido antes. A gente, como que eu não sabia disso antes, né? Uma coisa tão importante. E aí eu me juntei a um grupo de juristas, pessoas, na época a gente criou o Foro de Brasília, o nome já era o Foro de Brasília, em contraposição ao Foro de São Paulo, e a gente começou a fazer várias ações, e uma delas, a gente começou a frequentar o Congresso Nacional, conversar com os parlamentares, e eu me lembro de ter conversado com vários deputados e senadores, porque nós pretendíamos fazer um seminário no Congresso sobre o Foro de São Paulo. E para minha total surpresa, eu vi que até mesmo senadores da República, você está aqui até o nome de um, que é o senador Cássio Cunha Lima, que eu achava que era uma pessoa então até atuante, se mostrava como oposição, ele nunca tinha ouvido falar do Foro de São Paulo. Quando eu falei para ele, não, como eu falei, eu fiquei muito espantada de ver como é que pode um senador não ter noção de algo tão importante, né? Mas é aquilo que o nosso ministro Ernesto falou, estava escondido, muito bem escondido, precisou de um homem, o professor Olavo de Carvalho, trazer isso à baila durante tanto tempo para despertar todos nós. E quando eu comecei a entender do que se tratava o Foro de São Paulo, que ele tinha seus tentáculos, né, suas garras em todos os países da América Latina, que ele surgiu com a queda do muro de Berlim, não podia deixar morrer o socialismo, então ele precisava mudar de cara, e mudou o seu centro de gravidade aqui para a América Latina. Eu vi que nós precisávamos ficar muito atentos a vários projetos que corriam dentro do Congresso, que eram sim uma forma do Foro de São Paulo se manifestar dentro do Brasil, assim como fazia em outros países. E eu cheguei numa oportunidade que eu tive de falar dentro do Congresso, que foi quando eu fui convocada, depois a convocação virou convite, para a CPI dos crimes cibernéticos. Vejam bem, a gente tem dificuldade de fazer uma CPI da Uni, a gente tem dificuldade de fazer CPI do Foro de São Paulo, da qual eu sou uma das requerentes, mas fizeram uma CPI dos crimes cibernéticos, e eu, que era uma mera ativista, que com meus vídeos expunha aquilo que a esquerda tentava esconder, eu fui chamada como uma criminosa cibernética. Mas eu aproveitei essa oportunidade para expor vários projetos que corriam no Congresso e dizer, esses projetos são projetos do Foro de São Paulo aqui dentro. Porque eu não sei se vocês sabem, devem saber, que no Foro de São Paulo eles fazem as reuniões e eles combinam que tipo de ações cada um se compromete a levar para o seu país. E aí todos os países pertencentes ao Foro tentam implementar, seja pelo Legislativo, seja pelo Executivo, aquelas mesmas práticas, aqueles mesmos projetos. Então eu consegui expor tudo isso, né? E foi muito importante esse episódio. E uma das coisas que eu logo percebi que tinha a ver com esse objetivo, com o escopo do Foro de São Paulo, que é de destruir a soberania dos países e criar a pátria grande, com um poder que não é mais do povo, porque nós não vamos eleger os burocratas da pátria grande, né? Nós estaríamos nas mãos deles um poder central do Foro de São Paulo. Aprendi agora até com o nosso ministro Ernesto de que eles tinham até um projeto de uma força armada, né, que fosse central. Eu percebi que a retirada do nosso brasão do passaporte fazia parte desse projeto. E quando eu falava para as pessoas, tinha gente que falava, Bia, o que tem de mais? É só um brasão, um passaporte. Eu falava, não é só um brasão, um passaporte. É o brasão da República, no nosso documento, na nossa identificação nacional, que a gente carrega com a gente, e é uma coisa que eu tenho orgulho de ser brasileira. Eu não nasci no Mercosul, eu não aceito um passaporte com o símbolo do Mercosul. E aí eu e outros colegas entramos com uma ação judicial, e vocês não imaginam a dificuldade. O primeiro juiz disse que a gente não tinha interesse de agir. Para mim, que sou advogado, eu sei que o interesse de agir é quando a única forma que resta
para a pessoa é entrar em juízo, ela não tem outro meio de conseguir. Então, isso é o interesse de agir. E o juiz disse que eu não tinha interesse de agir. A gente recorreu e, para nossa felicidade, o desembargador relator nessa ação, ele disse que a gente tinha esse interesse de agir, mandou voltar para o juiz julgar, e disse que essa ação era tão importante que ela deveria permanecer para sempre é uma espécie de museu dos tribunais, que jamais poderia ser apagado. Eu fiquei muito feliz, a gente ficou muito feliz com isso, e ganhamos essa ação. Só que ganhamos essa ação este ano, já em pleno governo Bolsonaro. E eu tive essa conversa com o ministro Ernesto, com o ministro Sérgio Moro, porque tanto o ministro Ernesto quanto o ministro Sérgio Moro tomaram para si também essa missão de colocar de volta o brasão no passaporte. Então eu fico muito feliz, porque cidadãos lutamos juntos para conseguimos, mas hoje a gente não precisa mais socorrer o judiciário, porque temos um governo formado por homens e mulheres patriotas. Homens e mulheres nesse governo que abraçaram essa missão de honrar o nosso país e de manter a todo custo a soberania do nosso país, a soberania brasileira. Então é uma honra fazer parte desse momento da história, todos nós fazemos parte desse momento da história, e enquanto as pessoas e as redes e a mídia chiam e gritam e fazem barulho porque o presidente Bolsonaro está indicando o Eduardo para embaixador, o Foro de São Paulo está reunido em Caracas. Estão lá, juntos, né, para costurar novas medidas para subjugar o povo, para destruir essas nações e tornar, né, realidade esse sonho deles da covarde da pátria grande. Como parlamentar esse ano, eu tive a oportunidade de ir à cidade do Panamá participar do Parlatino. O Parlatino é formado por parlamentares de vários países da América Latina. A sua sede é na cidade do Panamá. E uma das coisas que eu descobri logo de cara, chegando lá, que aquele prédio belíssimo, que custou 15 milhões de dólares, foi um presente do governo. Vocês vão pensar, o governo, sei lá, de um país da América Latina, afinal é o Parlatino. Não, o governo da China. A China, o que a China tem a ver com o Parlatino, né? E aí, participando da reunião, a estagiária lá, a secretária, era uma chinesinha. Imagina se ela não é, né, uma agente infiltrada ali do governo chinês. E, para minha não surpresa, né, as pautas que eram tratadas na reunião era educação para todos, que está sendo também aqui no Brasil, é o que se fala. Né? O MEC tem esse papel de impedir, hoje, com o nosso ministro Feintraub, impedir esse tipo de implementação desse projeto de educação para todos, que todos sabemos que é capitaneado pelo Jorge Soros. Né? A regulamentação da internet, que segundo eles deve ser feito pelas organizações das Nações Unidas, né? E eu lá, sozinha, tendo que me contrapor a tudo isso. Né? E felizmente consegui alguns aliados lá dentro, e hoje eu vejo que aquilo ali, o Parlatino, é um dos braços do Foro de São Paulo, onde são gestados projetos para serem distribuídos depois, levados por aqueles parlamentares para serem implementados nos seus países. Então, nós precisamos nos unir, nós precisamos trabalhar sem descanso. Como disse o ministro Ernesto, eles não descansam, então nós também não temos o direito de descansar, porque estamos numa guerra. É uma guerra cultural, mas é uma guerra que destrói vidas. Então, nós que somos pró-vida, nós que lutamos, apoiamos a liberdade, nós temos o dever de fazer o que estamos fazendo aqui. E isso aqui, gente, é um embrião. Disso daqui surgirão outros e outros encontros, e fica aberto esse convite, fica feito convite àquelas pessoas que se sintam, né, chamadas, realmente tocadas a participar. Hoje eles não podem mais dizer que o Foro de São Paulo não existe, mas as manchetes são assim: Foro de São Paulo acontece com protestos de bolsonaristas. As manchetes são assim, Laura.
sobre protestos bolsonaristas. Quer dizer, os malucos dos bolsonaristas estão reclamando da reunião do Foro de São Paulo, que eles diziam que não existia. Né? Mas é isso. Senão você não faz mudanças sem alguns malucos, sabe? Então, estamos aqui de malucos, todos temos um pouco. É preciso ser um pouco maluco para você se dispor a enfrentar inimigos tão poderosos. Estamos aqui, Malucos Unidos jamais serão vencidos. Obrigada.